Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada somente a Ti. E nesta noite, Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós nesta noite sabedoria, entendimento, para que possamos, Pai, realmente compartilhar uma pequena porção da Tua palavra. Coloca, Senhor Deus, Teus anjos nesse lugar. Que o Espírito Santo do Senhor, que se move em nossas vidas, faça, ó Deus, com que possamos nesta noite nos render à Tua palavra. Te louvamos, Pai, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vivemos em um mundo cheio de fontes, né? Cheio de fontes. Todos os dias nós somos convidados a beber de uma fonte diferente. E aqui nós vemos em Jeremias que o povo cometeu 2 males. 2 males. Deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Cisternas que não seguravam água. Cisternas rachadas. Cisternas que não retêm as águas. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que todos os dias nós somos convidados a beber de algo diferente. Ideias, prazeres, influências, decisões. E cada escolha que nós fazemos é como beber de uma fonte. A palavra de Deus, ela é bem clara, meus irmãos, que nós só temos uma fonte. A fonte que jorra águas vivas, que é a palavra de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós começamos a beber de outras fontes, que não esta, que é a palavra de Deus, nós nos afastamos de Deus a cada dia. Mas, meus irmãos, há uma verdade espiritual profunda. Nem toda fonte gera vida. Algumas fontes conduzem à morte. E hoje nós estamos vivenciando situações desse tipo no meio do povo de Deus. O povo de Deus está se distanciando da palavra, se distanciando da vontade de Deus. E o grande desafio do ser humano não é apenas ter sede. O desafio do ser humano é saber de que fonte você está bebendo. E aqui nesta noite, para que possamos verdadeiramente meditar nesta palavra, que você possa fazer uma análise da sua vida, que eu possa fazer uma análise da minha vida e perguntar: em que fonte eu estou bebendo? Será que eu estou bebendo da fonte que jorra água viva? Ou estou bebendo de outras fontes que têm me distanciado de Deus? E aqui, meus irmãos, o profeta Jeremias traz uma acusação grave contra o povo de Israel. Deus declara que o povo cometeu 2 pecados. O primeiro pecado foi largar Deus, abandonar Deus. O segundo, eles criaram suas próprias fontes, cisternas rachadas, incapazes de sustentar a vida. Mas, meus irmãos, a fonte que vem de Deus, ela gera vida. A fonte que vem de Deus causa impacto no nosso coração, tendo vontade de viver, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das condições adversas da vida. Essa água que jorra de dentro de nós faz com que possamos estar na presença do Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo nos desafios que a vida nos oferece. Nós
temos essa fonte de água viva que jorra de dentro do nosso coração. E a partir do momento que o homem ele larga Deus, que ele deixa Deus, ele caminha a passos largos para o inferno. E quando nós falamos de inferno, muitas vezes nós entendemos que é uma palavra pesada, mas essa é a verdade que a palavra de Deus diz. Quando nós se afastamos de Deus, nós caminhamos a passos largos a caminho do inferno. Essa é uma grande verdade, meus irmãos. E aqui o povo criou suas próprias fontes. Deus deu ao povo uma fonte onde eles poderiam beber, que essa fonte não secava. Mas eles preferiram criar as suas próprias fontes, cavando cisternas rotas que não sustentavam a água. E não é diferente, meus irmãos. Não é diferente nos nossos dias de hoje. Quantos e quantos irmãos deixaram Deus, largaram Deus por qualquer coisa, por qualquer fonte que apareceu, foi beber em outra fonte e deixou a fonte que jorra água viva. E todos os dias nós somos convidados a prazeres, a tomar decisões, e muitas vezes fazemos a escolha errada. E por fazer essas escolhas erradas, nós pagamos um preço, e muitas vezes um preço altíssimo, pela nossa desobediência. O povo trocou o eterno pelo passageiro, o verdadeiro pelo falso, a vida pela morte. O maior presente de Deus, meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus, é a vida eterna. O maior presente de Deus é aquilo que Deus deu para você de graça, enviando o seu Filho amado, morrendo na cruz do Calvário, para dar para nós vida eterna. E quantas vezes nós deixamos essa fonte de água viva que é Jesus e seguimos por caminhos tortuosos que nos levam a cada dia, além de se afastar de Deus, ainda leva outros com Ele. Irmãos, o que eu mais gosto é quando eu entendo que sem a ação do Espírito Santo em minha vida, eu não consigo fazer nada. Mas quando eu me ajoelho, quando eu oro ao Senhor, eu vou nessa fonte, beber dessa fonte, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que fale através da minha vida, pela misericórdia dEle, Deus começa a usar não só a minha vida, como a sua. Porque nós estamos bebendo da fonte de água viva. Dentro de nós jorra rios de água viva, através do Espírito Santo de Deus, que nos dá ensinamento, entendimento, porque nós estamos bebendo da fonte certa. Essa é uma grande realidade. E o povo trocou o eterno pelo passageiro, o verdadeiro pelo falso, a vida pela morte. Essa realidade, meus irmãos, não ficou no passado. Essa realidade continua até hoje. Desde que nossos pais, os primeiros pais, caíram, pecaram, até hoje, o homem se afasta de Deus o tempo todo. E Deus o tempo todo procurando trazer a sua presença. Mas o homem prefere estar bebendo em fontes que não vêm de Deus. Isso, meus irmãos, é a fonte da religiosidade, é a fonte da desobediência, é a fonte do pecado que destrói o homem a cada dia. E nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, olhamos para Jesus, e muitas vezes nós achamos que podemos chegar mais alto. O lugar mais alto que eu e você pode chegar é aos pés da cruz. É aos pés da cruz. Não somos nada, meus irmãos, se essa fonte de água viva não jorrar dentro de nós. Não somos nada. Deus se apresenta como manancial
de águas vivas. É a fonte que leva à vida. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas, no meio da igreja. Irmãos, nós não somos nada se não for a ação de Deus em nossas vidas. E para que nós possamos entender realmente o que Deus quer conosco aqui nessa terra, nós, enquanto estivermos aqui peregrinando, nós temos que entender que enquanto estivermos aqui, nós temos que viver em obediência. E toda decisão que a igreja for tomar, ela tem primeiro que consultar Deus. E a partir do momento que eu não consulto Deus, eu vou beber em outra fonte. Eu não bebo na fonte de Deus, porque quando você bebe na fonte de Deus, você vai lá, você vai encontrar água pura, água que não contamina, e você não vai ser contaminado, porque você está bebendo da água pura. E a partir do momento, irmãos, que eu vou atrás de outra fonte, eu sou contaminado. E além de contaminar, eu contamino outras pessoas. Talvez com a minha desobediência eu possa pagar um preço muito grande lá na frente. Foi assim com Davi. A igreja conhece a história de Davi. Pagou um preço altíssimo pela desobediência. Irmãos, nós entendemos que a fonte constante, ela nunca seca. Toda hora você vai ter convite nessa vida para você deixar Deus. Toda hora você vai ter convite nessa vida para você não amar seu irmão. Toda hora você vai ter convite nessa vida para você olhar para a igreja de maneira distorcida. Mas o que a palavra de Deus mostra para nós, se nós estivermos bebendo dessa fonte, rios de água viva fluirão dentro de nós. E a partir do momento que essa água viva flui de dentro de nós, meus irmãos, nós somos ricamente abençoados pelo Senhor. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo para andar dentro da vontade de Deus em obediência. Porque essa água viva, ela é suficiente. Ela sacia a nossa sede. Ela sacia os nossos desejos. E quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos orando, buscando a presença do Senhor, nós não deixamos espaço para que todas as oportunidades que essa vida dá, para que você vá atrás do pecado, não deixamos, porque nós estamos bebendo na fonte pura, a fonte que nunca seca. Eu louvo a Deus, meus irmãos, louvo a Deus porque Deus tem feito maravilhas na minha vida, maravilhas. Interessante é que quando eu estou orando, Deus começa a responder a oração. Deus começa a responder a oração. E para isso, meus irmãos, nós temos que estar bebendo da fonte de água viva. Precisamos estar orando, precisamos estar se alimentando dessa palavra. Você pode ter 100 anos no Evangelho. Se você não se alimentar dessa palavra, se você não beber dessa fonte, pode ter certeza que você não vai ter ânimo para estar na presença do Senhor. Você não vai ter ânimo para ler a Bíblia. Você não vai ter ânimo para orar. Você não vai ter ânimo para estar junto do seu irmão, amando o seu irmão. Eu passei, meus irmãos, um bom tempo calado. E Deus começou a tratar de mim. E Deus começou a tratar, e sempre falando ao meu coração: me busque mais. Ore mais. Se você quer pagar um preço, meu irmão, minha irmã, se a igreja do Senhor quer pagar um preço, busque mais a presença de Deus. Ore mais, ore, jejue. Porque Jesus, ele reafirma isso em João 4,14, que ele diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Irmãos, isso envolve a aliança de Deus, tudo.
porque a aliança de Deus, ela não pode ser quebrada, todo mundo sabe disso. É por isso que Deus até hoje, depois que ele fez a aliança com Abraão, ele fica ali firme, porque Deus não quebra a aliança dele. E fica buscando o homem, para o homem vir à presença dele, e o homem se afastando. Quantas pessoas nesta noite deixou de estar bebendo da água viva para estar bebendo em outra fonte que não é de Deus? Irmãos, é mais fácil você alimentar a sua carne, os seus desejos, a sua vontade, a sua decisão, do que você alimentar o Espírito com a palavra e com as decisões que Deus coloca em seu coração. Talvez você olhe para uma decisão que Deus colocou em seu coração e você continua resistindo e dizendo: essa não é a decisão que Deus quer para mim. Mas talvez essa decisão que Deus está colocando em sua vida é para você alinhar o seu coração com o coração de Deus. É para você se submeter à vontade de Deus. Que muitas vezes nós nos achamos autossuficientes para tomar as nossas decisões, sem primeiro consultar a Deus. E quando nós estamos bebendo, irmãos, dessa fonte, mesmo você estando passando por desafios, mesmo você estando passando por dificuldades, tenha certeza que Deus nunca deixou você, nem nunca vai deixar. Lembre-se do que Deus fez para você em sua vida no passado. Lembre-se do que Deus está fazendo em sua vida e lembre-se que Ele pode fazer muito mais no futuro. Essa é uma grande realidade. Beber, meus irmãos, dessa fonte é você receber o maior presente de todos, que é a salvação. Beber dessa fonte, meus irmãos, é você entender e compreender o que é a verdadeira paz. Há muito tempo em minha vida eu não sabia o que era a verdadeira paz. Eu vivia numa falsa paz. Eu achava que nas coisas materiais, no mundo que eu vivia, eu tinha paz, mas a verdadeira paz eu só encontrei na fonte de água viva, que é Jesus. E nós temos que entender que a igreja ela tem que viver com um propósito. E nesta noite você pode se perguntar a si mesmo: qual o propósito, qual o seu propósito aqui, nessa caminhada aqui na terra? Eu costumo dizer que nós estamos fazendo uma longa viagem. Uma longa viagem, e nessa viagem você vai encontrar muitos e muitos obstáculos. E você só vai vencer esses obstáculos se você estiver bebendo na fonte certa. Se você estiver bebendo na fonte de água viva. Se você não estiver bebendo na fonte de água viva, você está caminhando para a morte espiritual. E quantos irmãos nossos deixaram Jesus? Quantos e quantos irmãos nossos ficaram para trás e a igreja continua marchando até hoje? Eu estava falando para os irmãos lá na congregação Manancial. Passei lá 5 anos ajudando o pastor Fausto, eu e Célia. Hoje nós já voltamos para 12, porque foi lá que nós nascemos no Evangelho. E eu falei para os irmãos: irmãos, nós temos que acabar com a ideia que a igreja começou em minha casa. A igreja começou em minha casa, tudo tem que ser do meu jeito. Não, você faz parte da história da igreja do Senhor Jesus, mas o Evangelho continua marchando, a igreja continua marchando. Veja a história da igreja até hoje. Quantas pessoas já foram e a igreja continua aqui marchando. Nós só conseguimos fazer isso, irmãos, quando a igreja está bebendo dessa fonte de água viva e não bebendo da fonte que leva o homem à morte. E muitas vezes nós achamos: porque eu estou na igreja, eu não bebo dessa fonte
que me leva à morte. Você está enganado, porque o inimigo, ele coloca em sua frente várias fontes, fontes belas, fontes lindas, fontes de águas cristalinas, para você beber e morrer. E nessa fonte tem um veneno chamado pecado, que leva o homem à morte. A igreja, meus irmãos, tem que ser vigilante, porque nós entendemos que a fonte que leva à morte, as cisternas rotas, representam tudo aquilo que o homem constrói. São fontes como o pecado, disfarçado de prazer. E quanto tempo, muitas vezes em minha vida, eu caí nessa armadilha. Mas Deus já tinha um propósito em minha vida. E no dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, a luta foi grande contra isso. A luta foi grande, porque a partir daquele momento, Deus, Ele estava trabalhando em minha vida e mostrando para mim o pecado, mostrando para mim que aquilo ali não era para mim mais, e Deus foi tratando, e eu fui deixando de lado, e fui vivendo segundo a vontade do Senhor. O orgulho disfarçado também de independência. Irmãos, nós temos que quebrar tudo isso. Todo esse paradigma dentro da igreja tem que ser quebrado em nome de Jesus. Se a igreja quer continuar marchando, se a igreja quer continuar vivendo essa verdade, tem que quebrar tudo isso. Todo esse paradigma tem que cair por terra em nome de Jesus. Todo orgulho, tudo aquilo que você acha que você é, você não é nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. E não adianta disfarçar, porque Deus conhece seu coração. Deus sabe o que você tem aí dentro do seu coração. Deus sabe o que você tem dentro da sua mente, o que você tem pensado. Que caia por terra todo orgulho da igreja, em nome de Jesus. Um mundo disfarçado de felicidade. Eu lembro, meu irmão, que um tempo em minha vida, logo quando eu me converti, eu sempre gostei de futebol. Acho que o brasileiro é o modo brasileiro de gostar de futebol. E eu saía para o Batistão. Quando saía do Batistão, vinha correndo para casa, que eu morava no Maruim, perto da igreja. Subia a ladeira ligeiro, chegava na igreja, tinha começado o culto. E Deus começou a me incomodar. Deus começou a me incomodar com isso. Eu falei, desse jeito eu não estou sendo crente. Eu não estou sendo crente. Eu estou sendo crente disfarçado. E eu não vou mais para campo nenhum. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Mais nunca fui para campo dia de domingo. Domingo é o dia do Senhor. Eu não posso estar disfarçado de um crente que não está fazendo a vontade de Deus. Não posso. Porque Deus, Ele sabe de todo o seu movimento. Deus sabe de todo o movimento. Deus sabe como nós estamos caminhando aqui na terra. Deus sabe todas as coisas. Não adianta eu e vocês tentar se esconder de Deus. Eu posso me esconder de vocês, mas eu não me escondo de Deus. Não adianta, meus irmãos, eu tratar mal a minha esposa, minhas filhas, meus netos, não dar testemunho dentro da minha casa e depois eu vim disfarçado para cá. Não adianta. Porque Deus, Ele não encobre o pecado de ninguém. Daqui a pouco a casa cai. Por isso que a igreja tem que estar vigilante, bem atenta ao que a palavra de Deus está dizendo. Veja a fonte que você está bebendo. Veja a sua condição diante de Deus. Para que você não venha entristecer o Espírito Santo em toda a sua caminhada cristã. Fonte que leva à morte. Pecado disfarçado de prazer, orgulho disfarçado de independência, mundo disfarçado de felicidade. Meus irmãos, essas são as fontes que prometem, mas não cumprem. Enchem por um momento, mas esvaziam rapidamente. Rapidamente. Levando ao vazio espiritual e por fim a morte. E por fim a morte.
Nunca me desviei do Evangelho, mas houve um tempo em minha vida que eu senti que eu estava me afastando de Deus. Mas aí Deus me trouxe. Passei por uma enfermidade terrível. Na época, hoje não, a medicina está bem avançada, mas eu passei por uma cirurgia de vesícula que o médico afirmou que 95% da possibilidade de eu estar com câncer na vesícula. E eu me lembro que era pastor Ricardo, pastor lá da 12 na época. E pastor Ricardo pediu a igreja para orar. E a igreja começou a orar. E depois ele chegou com o resultado. Só, amigos, eu orei a Deus. Eu disse: Senhor, já é a terceira ovelha que eu vou perder com essa doença. Não deixa que eu perca mais uma. E quando o resultado veio negativo. Deus tem um tempo dele. Deus tem um tempo certo. Ele sabe a hora que vai recolher a sua ovelha ou não. E se ele não recolheu você, é porque ele ainda tem um propósito com você aqui nessa caminhada aqui na terra. Deus dá muitas oportunidades para que possamos se arrepender, para que possamos fazer a vontade do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos bebendo em outras fontes. Bebendo em fontes que estão levando a gente cada dia para a morte. E a partir daquele momento que Deus fez em minha vida, era o pastor falando e eu chorando, porque eu vi que Deus estava me dando a vida de volta. Deus estava me dando a vida de volta. Já tem mais de 30 anos, eu estou aqui para contar a história. Eu nunca contei esse testemunho, acredita? Na igreja. Primeira vez que eu estou contando é hoje, para que a gente possa, para que a igreja possa entender que quando nós bebemos da fonte da vida, Ele é quem dá vida. Ele é quem dá vida, irmãos. Ele não é aquele que promete e não cumpre. Ele cumpre com todas as suas promessas. O pecado é que não cumpre com nada. O nosso Deus não é político para estar prometendo e não cumprindo. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é justo. E tudo que Ele falou aqui na sua palavra, Ele cumpre na minha vida, se realiza na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Em Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim dele são caminhos de morte. Meus irmãos, o perigo é você trocar Deus, pelo pecado. O perigo é você trocar Deus pelas vontades carnais, pelos seus desejos carnais. O perigo é você trocar Deus por qualquer coisa. Esse é o grande perigo. Que o maior erro não é você ter sede. O maior erro não é eu ter sede. O maior erro é trocar a fonte certa pela fonte errada. Mas nós entendemos que o nosso Deus é misericordioso. Derrama a sua graça sobre nossas vidas todos os dias, em toda a nossa caminhada. O povo ficou sem fonte. Eles apenas escolheram a fonte errada. E quando você escolhe a fonte errada, você fica sem fonte. Você fica sem receber as bênçãos que Deus tem para você. Porque você mesmo fez sua escolha de buscar beber na fonte errada, na fonte que leva à morte. Hoje, meus irmãos, muitos ainda fazem isso. Muitos trocam Deus por prazeres de momentos. Uma vez eu falei para um amigo meu lá na Bonfim, que eu trabalhava na Bonfim, ele falou assim para mim: Domingos, o homem pode ter 10 mulheres, agora a mulher só pode ter um homem. Eu disse: onde foi que você viu isso? Agora você inverta. Se sua mulher disser para você que ela pode ter 10 homens e você só pode ter uma mulher, o que você vai falar para ela? Irmãos, prazeres de momentos, prazeres que você vai destruir a sua vida, vai destruir a sua casa, vai destruir a sua família,
por conta de prazeres, fontes erradas que você escolheu. O povo apenas escolheram a fonte errada. A troca de Deus por prazeres momentâneos, a troca a verdade por convivência, trocam a vida eterna por satisfação passageira. Servir a Deus não é fácil, meus irmãos. Servir a Deus não é um conto de fadas. Servir a Deus não é só você dizer que é crente, que você é cristão. Servir a Deus é muito mais difícil do que você pensa. Porque esse nomezinho, pecado, leva você a se distanciar de Deus. É como se você estivesse entrando no mar. A onda vai levando, levando. Quando você menos espera, você está lá em alto mar. Porque você não vigiou que você estava se distanciando da terra. A mesma coisa é o pecado. Ele vai lhe envolvendo, lhe envolvendo, lhe envolvendo, lhe envolvendo. Quando você perceber, você já está bem distante de Deus. Bem distante. E para voltar, dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo. E o convite, igreja, que Deus faz para nós nesta noite, mesmo diante do erro, Deus continua chamando: venha às águas. Venha às águas, Isaías 55, versículo 1. Aqui Deus, ele apenas não aponta o problema. Deus está oferecendo para a igreja a solução do problema. Venha às águas, venha até mim, se arrependa, que eu estou pronto a perdoar. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a oração, que é comum você ouvir por aí, oração de poder, foi forte, não sei o quê. A oração que Deus se agrada é a oração sincera. É a oração que vem dentro do seu coração, que você rasga o seu coração e fala: Senhor, eu estou arrependido. Eu estou arrependido, Senhor, porque eu não estou agradando o Senhor com as minhas atitudes. Eu não estou agradando o Senhor com a maneira que eu estou falando. E Deus, por conhecer o seu coração, você alcança a misericórdia dele. Porque a Bíblia diz: se você confessa e deixa, você alcança a misericórdia de Deus. E para alcançar a misericórdia de Deus, nós temos que verdadeiramente se apresentar diante de Deus com o coração alinhado ao coração dele, para que haja verdadeiramente o arrependimento na vida do homem. Porque Deus, ele é quem oferece ao homem a solução. Deus está oferecendo a solução ao homem, mas infelizmente o homem não está atrás dessa solução. O homem quer deixar Deus a cada dia. O homem coloca na frente de Deus tudo, dinheiro, casa, lazer. Mas Deus tem a solução. Vem às águas, vem às águas. Experimente novamente da água da vida. E concluindo, meus irmãos, existe apenas duas fontes diante de nós: a fonte de Deus, que gera vida, e as fontes humanas, que conduzem à morte. Porque quando a fonte ela é humana, ela só tem desejo material, só tem desejo da carne. Mas quando vem de Deus, não, vem do Espírito Santo de Deus, que vai gerar dentro de você, dentro de mim, vida, ânimo para continuar vivendo, ânimo para continuar servindo ao Senhor, ânimo para continuar pregando a palavra, ânimo para continuar testemunhando desse Deus que transformou a minha vida e transformou a sua vida. A pergunta não é se você tem sede, a pergunta é: de qual fonte você está bebendo? De qual fonte você está bebendo? Esta é uma noite para a igreja refletir e perguntar a si mesmo, porque todo ser humano, ele sabe quando ele está andando na vontade de Deus e quando não está.
De qual fonte, meus irmãos? De qual fonte você está bebendo? Deus convida a igreja hoje a deixar essas cisternas rotas e vir para a cisterna verdadeira. Voltes para o manancial de águas vivas, que Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua história, porque somente em Deus há vida verdadeira, vida eterna. Jesus disse: eu vim trazer vida em abundância. O diabo veio matar, roubar e destruir. A igreja tem que estar atenta a isso, irmãos. A vida não começa. A vida começa aqui, mas continua na eternidade. Lembra que eu falei que nós estamos fazendo uma viagem? Nós estamos fazendo uma viagem. A vida começa aqui, mas termina na eternidade. Se você quer estar lá na eternidade, a hora é essa. Se conserte com Deus. Se conserte com Deus. Eu estou falando para mim também, que sou um miserável pecador, que não presto. Mas Deus está dando a oportunidade à igreja beber da fonte de água viva. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tudo, Senhor Deus, por tudo que nós enfrentamos em nossas vidas, os desafios, ó Deus, as barreiras, ó Deus, que são levantadas. Mas, Senhor Deus, nós te louvamos porque, Senhor Deus, quando nós enfrentamos essas barreiras, quando nós enfrentamos, Pai, todas essas guerras nesse mundo espiritual, ó Deus, nós entendemos que estamos, ó Deus, a cada dia se achegando a Ti, porque a cada momento, a cada desafio, nós nos aproximamos do Senhor, porque nós sabemos, Pai, sem a Tua presença, nós não podemos continuar. Meu Deus, alerta, ó Deus, as nossas vidas, para que possamos, Pai, verdadeiramente ter essa sede de beber, ó Deus, das Tuas águas, ó Deus, da água, ó Deus, que jorra, ó Deus, de noite, água viva, ó Deus, beber, se alimentar da Tua palavra, para que possamos, Pai, se fortalecer. Nós te agradecemos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.